Olá, seja bem-vindo ao RNB Podcast, o podcast da Rede Network Brasil. Hoje nós estamos aqui com a Alana Alves e nós vamos falar sobre marketing de influência, assunto em alta, né, no mercado digital. Mas antes de a gente começar com as perguntas aqui que eu tenho para a Alana, que eu separei, eu gostaria que a Alana se apresentasse um pouco. Alana, quem é você? O que o ouvinte pode esperar de hoje aí desse podcast? Maravilha, Fred. Muito obrigada por esse convite, obrigada por esse momento para a gente poder compartilhar. E amei que você já começou perguntando quem é a Alana, porque existe uma pessoa antes da profissional. Então, eu sou uma menina que está aprendendo muito sobre a vida, sobre as experiências, sobre criatividade e que se desafiou dentro do digital. Então, eu sou essa soma das coisas que eu ainda quero fazer, do que eu já fiz e do que eu gosto de mostrar para o mundo. Hoje, eu atuo como consultora de marketing de influência. Então, estou como consultora, ou seja, eu ensino as pessoas, guio as pessoas para que elas coloquem mesmo a mão na massa e se posicionem dentro do digital. O digital precisa ser essa extensão de quem nós somos. Então, da nossa essência, do que a gente gosta, do que a gente não gosta, dos nossos momentos de alegria, mas claro, com alguns de tristeza também, de trazer uma verdade dentro do digital. Então, eu sou essa soma de tudo que eu mostro, do que eu gosto e do que eu quero compartilhar com as pessoas. Por isso que eu vejo uma grande importância dentro do digital, para que a gente possa potencializar mais as pessoas, sabe? Potencializar histórias, potencializar negócios. É para exatamente isso que o digital veio, conectar pessoas. E muitas vezes a gente perde essa conexão por tentar fazer algo muito padronizado. Legal, muito bom, Alana. Então vamos falar agora sobre marketing digital, né? Que é algo que você ajuda muito aí. Vamos pegar o que eu vejo hoje, né? Muitos empresários nas correrias do dia. Às vezes eles ficam na dúvida, poxa, eu preciso terceirizar meu serviço de marketing. Eu não tenho, às vezes, como começar. Eu preciso de estar perfeito para começar. Por que a sua consultoria de marketing de influência é ideal para esse tipo de empresário? Maravilha, Fred. Por que fazer uma consultoria de marketing de influência? Por que influenciar? Na verdade, toda pessoa em algum nível é influenciada. Às vezes você é influenciado pelos seus gostos, por aquilo que você acredita que, eu gosto disso porque eu gosto. Veio de algum lugar. Então, criar uma influência positiva talvez seja o nosso principal papel. E muitas vezes a gente vem muito marcado por, eu não vou gravar hoje não. Eu não tô num cenário legal. Eu não vou gravar hoje não. Eu não tenho uma boa iluminação. Nossa, eu não tenho um microfone ideal, eu não sei falar direito. Parece que eu não tô me conectando. Como que eu me conecto? Por onde que eu começo? Aí começa, eu vou ter que fazer um Instagram profissional e um pessoal. Aí depois, não, o meu cenário não tá legal, vou ter que... Não, calma. Vamos primeiro pensar quem é você. E aí eu trago a primeira pergunta que você me fez e trabalhar isso dentro do digital. Sem desculpa, sabe? Sem precisar do dia perfeito, da luz perfeita, do momento perfeito. Se a gente não começar, a gente nunca vai ter o resultado. Então, dentro da minha consultoria é um guia. É um guia para que se um dia você fale, agora eu vou delegar. Eu preciso delegar isso para alguém. Eu preciso ter alguém aqui que vai me ajudar a editar. Ok, você pode delegar depois, mas você vai saber se tá sendo o certo a ser feito, o que aquele número significa, porque você já vai ter mais clareza. Não é um jogo no escuro. Alana, ótimo. E eu, vamos supor um exemplo. Eu sou um empresário que não tem um estúdio, nunca gravei um stories, tenho medo de falar no celular. Eu acho que aquilo ali me consome de alguma forma. A minha voz, eu não gosto de ouvir a minha voz em áudios. Você conseguiria me ajudar de alguma forma? Fred, eu consigo te ajudar. Inclusive, no primeiro encontro, o que eu gosto de fazer? Isso é algo da Alana mesmo. É eu mesma. Eu peço para que vocês levem algumas coisas de vocês no nosso primeiro encontro, pra gente ter essa primeira familiaridade. E aí, nesse encontro, você já produz um conteúdo. Nossa, mas no primeiro encontro eu já vou sair falando? Não. Eu preciso que você se aproxime do seu celular. Eu preciso que não seja, eu vou tirar um dia para gravar. Não. O digital fazer parte do seu dia. Eu tenho vergonha? Eu vou te guiar desde o primeiro passinho até o momento de você falar. Com o que você tem, eu preciso trabalhar aquilo que você tem. As suas potencialidades, as suas vulnerabilidades, aquilo que te torna o Fred, aquilo que torne cada pessoa a pessoa em si.
Só assim a gente consegue estruturar bem dentro do digital. Então é uma construção. Ai, mas eu tenho vergonha, eu tenho medo, a minha voz some. Vamos respirar? Vamos respirar com calma, construir estilos de vídeos diferentes, até que o digital faça parte do seu dia a dia. A gente tem muita barreira porque a gente não tornou comum. A gente tornou comum consumir conteúdo, mas a gente tornou uma barreira produzir conteúdo. E é essa barreira que eu venho quebrando. Legal, Alana. E na questão de influência, né? A gente fala de marketing de influência, a gente vê muito influencers hoje compartilhando a vida pessoal dele ali de forma, desde a hora que ele acorda até a hora que ele está indo escovar dentes para dormir. É importante que todo mundo que quer ter influência hoje nas redes sociais compartilhe a sua vida de uma forma tão aberta assim? Você pode falar um pouco mais? Fred, pensa comigo. Você gostaria de ver, por exemplo, de se ver escovando os dentes de manhã? Do jeito que você escova, você gostaria? Não. Eu também não gostaria. Então a gente vai partir muito desse princípio. Por exemplo, se não faz sentido pra mim, não tem por que eu compartilhar. E outra, é muito a ideia também da gente criar esse senso de todo mundo participar. Então, de uma, talvez comunidade, mas de uma proximidade. Ah, eu quero que a minha amiga saiba que eu fui tomar café. Então, é como se eu estivesse levando a minha amiga para tomar café comigo. Então, faz sentido eu compartilhar um café? Faz. Agora, será que faz sentido eu pegar um dia que eu tô ali muito mal e abrir os stories pra falar mal de alguém, pra falar de um dia ruim, pra reclamar de algo? Será que faz sentido? Ah, eu tô tendo um momento em família, um momento, nem tudo é digital. Tem coisa que é físico, tem coisa que é pra ser sentido no agora. Será que a gente não tá tentando colocar demais no digital? E a ponte? A gente poderia ter uma ponte. Ah, beleza, fiz um story ali do início do meu dia, mostrei a minha construção durante o dia para que as pessoas se familiarizem, criem elementos ali dentro que falar, isso aqui é a Lana. Porque muitas vezes a pessoa tá ali só passando um story, só passando o story. Ah, não, mas eu vi um elemento que identificou a Lana, isso é senso de pertencimento. Mas para trazer isso, precisa ter constância dentro do digital. Então, não é sobre compartilhar tudo, não é sobre compartilhar cada respirada, mas é sobre compartilhar aquilo que te faz bem. A gente precisa, sim, ter um filtro sobre aquilo que a gente quer dizer. E não é sobre mascarar, sobre enganar, sobre falar isso aqui eu não vou postar porque esse aqui é um lado meu que eu não quero que conheçam. Deixe ser conhecido. E, claro, saiba também como compartilhar isso, de uma forma que não agrida nenhum dos lados. Legal. Alana, e quando a gente fala sobre marketing de influência, né, a gente precisa muito, quando a gente quer ser influente, a gente precisa ter alguns fatores específicos, né, para a gente nos tornar, ter uma imagem forte nas redes sociais. Como que eu posso me tornar, transformar em uma imagem de onde ela está hoje, né, o status quo aqui, para uma imagem forte? Como que você faz essa questão de roteirização, de estudo? Você pode falar um pouquinho para nós? Interessante, Fred. Construir um posicionamento, construir essa imagem dentro do digital. Como começar? Primeiro, a gente vai vir dessa identidade mesmo. Quem eu sou? Ah, então eu sou uma pessoa mais tímida, então eu vou produzir um tipo de conteúdo que não é aquele conteúdo super aberto e expandido em que eu vou falar sobre tudo. Não. Às vezes você tem um perfil mais sereno, mais calmo, mais centrado. A gente trabalha cada especificidade sua. Só que você só vai descobrir isso o dia que começar. É aí que é a virada de chave. Tem gente que é extremamente expansiva no digital porque só tá com a câmera. E tem outras pessoas que não, que são mais quietinhas quando ligam a câmera. Mas a gente só vai saber essa dose, essa margem, quando a gente fizer um vídeo e outro vídeo e outro vídeo e ir aperfeiçoando ali dentro. Só que para eu criar essa construção, eu preciso começar. E eu vou começar por onde? Entendi quem eu sou, entendi que eu preciso ir pro digital, preciso produzir. E é aí que pega, porque muitas vezes a gente quer delegar essa produção. Ah, não, eu só vou produzir o dia que eu for num estúdio produzir. Ah, eu só vou produzir o dia que o meu time de marketing vier produzir. Mas é mais do que isso, porque seu time de marketing não vai estar todo dia com você. E quando eles não tiverem, não vai ter produção, não vai ter story, não vai ter feed, o dia que você não tiver alguém ali para te gravar. A partir do momento que você fez essa primeira construção e entendeu ali o que é que você é bom, você consegue caminhar. Lembrando que é uma caminhada, que é uma decisão. Vou pro digital e vou produzir. Ótimo. E a questão de criar conteúdos, a gente depende muito do fator de criação, certo? De criar conteúdos.
E para isso a gente precisa de criatividade. E aquela pessoa que se denomina uma pessoa sem criatividade? Você também ajudaria? Ótimo, Fred. Eu gosto de trazer uma ideia do que é criatividade. A gente tem uma mania muito estranha de acreditar que muitas pessoas não são criativas. Mas olha, Fred, você é criativo, você que está em casa é criativo, eu sou criativa, todos nós somos criativos. O que a gente muitas vezes faz é não trabalhar essa criatividade. E ela tá nas coisas mais pequenas que existem. Uma vez eu vi uma história do Pedro Bial que ele falava assim: se você descer da sua casa, der uma volta no quarteirão e voltar sem uma história para contar, você não saiu de casa. Então, o criativo é a pessoa que virou e falou bem assim: eu vou sair de casa, vou tirar essa lente e vou observar o mundo. Tá, Alana, mas como que eu alimento isso? Desenvolvendo junto com a sua criatividade o seu repertório. Que é o quê? Ah, é o livro que eu li, é a viagem que eu fiz? Não. É o que você faz com essa mistura. Você pode ter lido vários livros, eu posso ter lido os mesmos livros e não ter o mesmo repertório que você teve para criar o mesmo vídeo, para criar a mesma história. Então, é o que eu faço com isso tudo. E algo que eu ensinei recente para os meus alunos, que eu fiquei até chocada no dia que eu falei: gente, que percepção engraçada. A nossa criatividade é como se a gente estivesse chegando num buffet. Pensa comigo que a gente está chegando num buffet lindo, que tem todos os pratos que a gente ama comer naquele buffet. Só que a gente tem uma mania muito feia. Quando tá no início do buffet, a gente enche o prato de arroz, feijão e a carne de sempre. Arroz, feijão e a carne de sempre. Quando chega nas melhores carnes, nas melhores sobremesas, no melhor momento do buffet, seu prato tá cheio do mesmo. E aí você já não tem mais apetite para alimentar essa criatividade. Então, na verdade, a criatividade ela tá aí. Só que a gente não tá se permitindo chegar e provar ela. Porque a gente tá sempre se enchendo do comum sem buscar experimentar o novo. Então, criatividade é como se fosse essa alimentação mesmo, para nutrir a gente, transformar. E a gente revela ela dentro do digital. Legal. Alana, e dito isso, né, eu também imagino que você deve ter alguns mentorados na sua consultoria que eles, ao entrar, eles se consideravam talvez um pouco introvertido, outros extrovertidos, e aqueles principalmente que são introvertidos, às vezes eles podem preocupar: poxa, mas eu estou introvertido e eu fico com receio de perder a minha autenticidade. Isso acontece? E como que você mantém a autenticidade de uma pessoa que é muito tímida? Como que você pode ajudar esse tipo de pessoa? Maravilha, Fred. Eu tenho uma aluna em específico que ela chegou e falou assim: Alana, eu não quero fazer mais do mesmo. Ela chegou a me mostrar alguns Instagrams e ela falava assim: tá vendo, isso aqui parece que é a mesma pessoa que faz, engessado, um fundo de planta. O que eu vou pôr fundo de planta pra falar de... Era outro assunto, enfim. Não faz sentido, nada aqui faz sentido. Eu não quero que seja isso aqui engessado. Falei: ok, vamos primeiro entender quem é você e o que a gente vai trabalhar. A gente conversou, tivemos uma conversa super bacana, ela já produziu o primeiro conteúdo dela. No segundo dia, nosso segundo encontro, eu vi que ela já estava mais confortável. Porque a chave só vira a partir do momento que você fica mais confortável. E aí a gente começamos a gravar, ela foi com o jeitinho dela, veio de cá, não gostou, depois não gostou do cabelo, e agora eu sei que se o cabelo não tiver alinhado, pra ela não vai, mas é algo dela. Então foi lá, vou organizar meu cabelo aqui, terminamos. Aí eu falei assim: vamos fazer um negócio? Vamos testar? E se a gente criar um gancho? Eu não cheguei, impus e falei: você vai fazer um gancho. Vamos tentar criar um gancho agora que você já soltou essa história? E aí ela descobriu que era interessante fazer um gancho. Mas se ela nunca tivesse se aberto a descobrir o que era um gancho, ela nunca teria feito. Então hoje ela já consegue ligar e ter um pouquinho mais de desenvoltura, mas sem perder quem ela é. Porque isso dela ser tímida e falar às vezes com um pouco mais de calma é ela. Eu não consigo fazer com que os meus alunos façam como eu faço. Não, mas eles precisam descobrir neles esse pontinho que conecta. E o mais engraçado, assim que ela compartilhou esse vídeo, ela falou assim: Alana, eu não imaginava que teriam pessoas que se conectariam. Tinha gente querendo saber o restante da história que ela tava para contar. Por quê? Porque teve ali verdade. E essas verdades se conectam. Ótimo, ótimo, ótimo. E quem tá querendo começar a ter você como consultora, Alana. Só que essa pessoa, às vezes, ela tem um investimento mais sucinto e ela quer, poxa, eu não posso contratar um videomaker para me ajudar com isso. Dá para começar sozinha, só ela e o celular dela? Sozinha, Fred. Dá pra começar sozinha. Só uma pessoa e o celular. É exatamente essa a minha principal vontade
vontade de mostrar e deixar claro pra pessoa que chega de terceirizar aquilo que tá na sua mão. Sabe, a pessoa investiu no celular e não usa a potência que tá no celular. Então, sim, consegue. Consegue no primeiro momento já e consegue ir construindo isso. Então, não precisa de, eu preciso de um videomaker. Não precisa agora. Eu preciso de um editor. Não precisa agora. Você, um dia, se você quiser, quando terminar a consultoria, quando a gente passar por tudo, você falar, quero, aí é uma decisão sua. Mas você já vai ter a trilha pra saber fazer sozinho. Por quê? Eu quero muito que a gente pense nas pessoas que muitas vezes são enganadas, porque claramente existe, que foi lá e investiu R$2.000 para, infelizmente, ter um Instagram cuidado por um terceiro. Essa pessoa, ela tá investindo recorrentemente aquilo e não tá tendo retorno. Porque ela só grava no dia que tem que ir pra gravar, ela só fala de assunto comercial, ninguém sabe nada da vida dela, ninguém criou um laço com essa pessoa e ela continua ali investindo todos os meses aqueles R$2.000 ali. E se ela pega esse valor e coloca ele para investir nela? Ou se ela até mesmo potencializa algo a mais nela? Nunca vai ser tirado dela. Aí quando ela quiser investir, encontrar profissionais que possam potencializar isso ainda melhor, ela consegue. Mas ela já vai ter um caminho certeiro do que é certo, do que é errado, do que fazer, do que não fazer, do que funciona, do que não funciona. Porque de regra, o Instagram, as redes sociais estão cheias. Mas será que essas regras funcionam mesmo? E é muito disso que eu quebro ali dentro, para que a gente coloque a cara a tapa. Muito bom, Alana. Alana, e onde as pessoas podem te encontrar? E aí eu queria que você falasse um pouco, né, dos seus contatos, aonde que você está, onde você se posiciona e também por que elas deveriam te procurar para ajudar elas a serem influenciadores nessa grande massa que é a rede social. Ótimo. Para você que tá em casa e quer me encontrar, meu Instagram é Alana Alves, Alana com 2 L's, Alves e um Z no final. Ali eu compartilho a minha rotina, compartilho um pouco da minha história e eu também ali mostro o que eu vou te ensinar. A você se posicionar, a você produzir o seu conteúdo. Alana, tenho dúvidas, quero saber um pouco mais, quero conversar com você. O direct sempre está aberto para isso, para que a gente tenha essa troca bacana, para que você também potencialize. E se eu puder deixar um conselho no final para todo mundo que está aqui, comece. Não tem desculpa para não estar no digital. Comece com o cenário que você tem, com a voz que você tem, com a energia que você tem. E no caminho, juntos, a gente vai fazer acontecer. Hoje parece algo ordinário, mas só vai ser extraordinário se houver constância. E eu te espero no digital. Obrigada, Fred. Alana, muito obrigado por estar aqui. Confesso que nesses últimos meses, né, que eu te conheço, a gente tem 6 meses que se conhece, já aprendi bastante já e tenho utilizado no meu dia a dia. Obrigado pela participação aqui no RNB Podcast. Alana, foi um prazer estar contigo aqui. Muito obrigada. Gente, é isso. Episódio do RNB Podcast, o podcast da Rede Network Brasil. Muito obrigado e sucesso, boas vendas e boa influência.